A gente continua agora com nosso tema da série, né, Unidade, a comunhão dos irmãos, e escolhemos aí o texto de Mateus 18, no versículo 15. O título vai ser Lidando com o Pecado do Irmão. Tema super importante, porque aqui, né, a gente ainda está longe da perfeição, né, e vira e mexe, alguém acaba pisando na bola, e como que a gente lida com isso, né? Porque não é o pecado que vai destruir a unidade da igreja. Ao contrário, a igreja, a unidade, ela tem que lutar pela unidade, para que ela não, né, seja destruída. Então, é um tema super importante para nós. Não só algo fictício ou esporádico, mas é algo do dia a dia da nossa vida, né, que mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar. E a gente superar isso vai aproximar, né, cada um de nós, né, e a unidade perto do reino de Deus, que é onde a gente quer estar, no reino de Deus. E a gente precisa enfrentar não só, a gente viu que a gente enfrenta as diferenças, né, que a gente tem, né, cada um tem uma origem, né, uma cultura, né, vem de um país, um estado diferente, e a gente vai lidando com as nossas diferentes culturais, cosmovisões, né, que a gente vai desenvolvendo durante as nossas vidas. A gente vai enfrentando também os erros, né, que a gente vê no nosso irmão, né? Ninguém aqui vê, né, erro no irmão, né? Tudo né? Isso aí é terrível, é um pecado. É um pecado. E agora a gente vê, né, algo muito mais sério, né? Não é só um erro ou uma dificuldade de lidar com o temperamento, né? Mas realmente um pecado, né? E o texto ele vai falar de algo muito sério. Então a gente tem que superar isso, né, de alguma forma no nosso dia a dia, na nossa vida, e com o objetivo do quê? De promover a unidade cristã, né? A unidade em Deus. Então, vamos lá, vamos em frente. Então o texto começa, deixa eu pegar por aqui também, fica mais fácil para mim. Então, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês ligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Então, um texto aí com muito conteúdo, né? Eu espero não exaurir vocês, né? Mas a gente ser conciso e aprender, né, o que está em tudo isso que ele falou, né? Jesus falou para nós, Jesus ensinando a gente aqui. Então, se o seu irmão pecar contra você, é algo muito sério, né? É algo que não é tão fácil da gente aceitar. Primeiro, porque é um irmão, é alguém próximo, é alguém que você tem expectativas, e expectativas que são derrubadas por algo que aconteceu, né? E
E isso afeta o corpo, né? Quem não seria afetado? É algo que as emoções, né, vão lá em cima. É muito complicado. E aí vem o que a gente aprende, né, com a Bíblia, né? E a gente aprende, né, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então, não é alguma coisa simples, a gente está falando de alguma coisa muito séria, não só um atrito, né? Talvez algo muito impactante, né? Algo que realmente é muito sério, ou algo também que seja recorrente, né? Que aquela pessoa está dentro de um ciclo, né, de pecado, e isso tudo torna muito difícil. Mas o cristão, ele não pode ignorar o pecado. Jesus, né, Deus, ele não ignorou o pecado, né? Adão e Eva pecaram, ele foi para cima, né? Ele deu os mandamentos, ele enviou Jesus, ele enviou o Espírito Santo, ele está trabalhando nas nossas vidas para que a gente vença o pecado. Então a gente não pode desprezar o pecado, mas muito mais a gente não pode desprezar o ofensor. Não se a gente ama o irmão. E o irmão é irmão para a gente amar. Então a gente se importa com o que está acontecendo. A gente não pode dar as costas e, né, deixa para lá. É algo que a gente não pode fazer. E ele fala para a gente ir a esse irmão e falar com ele a sós. Ou seja, a gente, né, uma coisa muito natural nossa, ninguém faz isso aqui, né? Ficar reclamando, ou fofocando, né? Não. Né? Amém. Amém, glória a Deus. Né? É difícil, né? Se a gente, né, levasse um choque cada vez que a gente fizesse isso, a gente estava em estado de choque. Né? A gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Não é algo natural, porque o pecado também cai em nós. E a gente precisa exercitar isso na palavra, no Espírito Santo. A gente precisa trabalhar isso nas nossas vidas. E a gente precisa resolver e alinhar o problema. A gente, quando vai conversar com o irmão, né, a primeira coisa, né, é verificar o fato, né, conversar, tá realmente, porque a gente interpreta às vezes as coisas, né, de forma equivocada. Às vezes as coisas, o pecado é claro, né, e transparente, né, mas às vezes, né, a gente precisa confirmar, aconteceu mesmo isso, né, e a gente desenvolver, né, através, né, desse processo, uma intimidade com a pessoa para poder saber o que está acontecendo. É importante a gente fazer isso. E essa intimidade, eu coloquei a palavra cabível, ela tem que caber, mas sabe como que ela vai caber? Né? O que é cabível, né, nisso? É se Cristo está envolvido nessa conversa. Quando a gente vai conversar sós com o irmão, a gente não vai sozinho. A gente vai com Deus. A gente vai com o Espírito Santo. A gente vai com toda a instrução, com toda a lembrança do que Cristo fez por nós. E aí a gente vai resolver com o irmão, né, de forma íntima isso, né, no pessoal. Porque se um irmão em Cristo, né, de fato ama a Deus, de fato ele ama a palavra, né, ele vai também amar a exortação em Cristo. Você entendeu? Se você vai em Cristo e o irmão conhece a Cristo, mas ele falhou, ele vai ver que não é você, é Cristo em você. Pode ser dolorido, né? É difícil, mas esse irmão, ele vai ser o quê? Restaurado. Amém. Ele vai aceitar a exortação e ele vai ser resgatado. Por isso que ele fala assim, para mostrar o erro.
eu vi esse problema. E quando a gente mostra o problema, é um ato de amor. Quando o cristão fala, né, ele está falando como um ato de amor, como um ato de preocupação. Porque é uma vida cristã ali, é uma vida onde habita o Espírito Santo. E todos aqui já chegaram no céu? Não, a gente está construindo a nossa vida cristã. Então todos nós, né, ou precisaremos ou faremos isso, né? A gente vai cuidar uns dos outros. E aí, mas a pessoa que recebeu, né, que foi ofendida pelo pecado, ela precisa ter isso em mente, né, que por mais dolorido que seja a ofensa, né, por mais que doe em você, o seu amor tem que ser maior. Amém. Tem que ser maior. Porque o amor de Jesus foi muito maior. Deus sente assim com a gente. A gente faz a ofensa e Ele nos ama. Então quando a gente mostra o pecado, isso implica algo além de a gente apontar o dedo, além da gente julgar a pessoa, mas a gente expõe o fato. E aí quando a gente expõe o fato, a gente faz isso pautado na palavra de Deus, não na nosso achismo ou nosso entendimento. É a instrução da Bíblia. Quando a gente o julgar, ele implica no quê? Na condenação. E não é isso que a gente quer. E quando a gente vai para o irmão e a gente corrige ele, a gente busca levar a ele uma correção, né? Isso implica restauração. E se a gente não tiver amor nessa hora, não vai ter restauração. Por que a gente aceita Cristo? Porque Ele nos amou. Sem amor não funciona. E aí, se Ele ouvir, você ganhou o irmão. Porque está nas mãos dele ouvir também. Ele precisa fazer isso. E, como a gente falou, nesse irmão, esse ofensor, né, que está em Cristo, ele de fato ama Deus, ama a palavra, né, ele também vai amar a correção. Porque sabe o que acontece? É correção de Deus. Não é correção de homens. E aí, se tudo está esclarecido, festa no céu, né? E se a gente lembrar que Jesus, Ele vai atrás de cada ovelha que se perde. Ele deixa 100 e vai atrás da uma das 99, desculpa. E Ele vai atrás da ovelha. Porque, sabe por quê? Porque não há maior valor do que esse, do que aquela vida. Se um cristão, né, vive, né, como eu falei, né, de fato o seu cristianismo, aceitou Jesus, o Espírito Santo habita nele. Então já começa, né, olha o valor que essa pessoa tem. Ela tem o valor em si como criatura de Deus, ela tem o valor de ser habitação do próprio Deus, né? E outra, ela tem o valor, né, dos dons que Deus deu para ela no meio do corpo. Quanta bênção uma pessoa pode ser no meio da unidade, no meio da igreja. Uma pessoa, mais uma pessoa ministrando, né, o Evangelho de Cristo, resgatando pessoas, proclamando esse Evangelho para mais e mais pessoas aceitarem a Cristo e serem batizadas em seu nome. Mas se ele não ouvir, se ele não reconhece, se ele não concorda, se ele não aceita a exortação, a gente não pode questionar que é um engano, porque se ouve a conversa, né,
se identificou os fatos e a pessoa insiste, né, que por algum motivo que ela está certa ou que ela não vai seguir um caminho de correção, de arrependimento, não é um mal entendido, né? É um pecado. A pessoa de fato pecou e realmente a exortação foi necessária. E se isso não aconteceu, né, a Bíblia aqui fala para nós, Jesus fala, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Então, por enquanto, eles estavam a sós. E a conversa, né, a gente trazer, né, 2 ou 3 pessoas para ouvir, né, o que aconteceu, para conversarem, né, mostra algumas coisas. Primeiro, que não existe uma unilateralidade. Né? Então, não é só de um lado que está pesando. Mas por quê? Porque esses 2 irmãos que estão indo, eles não estão indo, né, em defesa daquele que foi ofendido. Mas eles estão indo em defesa daquele que pecou. Porque Cristo busca aquele que precisa ser resgatado. É a unidade trabalhando para resgatar uma pessoa. Não é um exército, né, envenenado, né, pelo ofendido, né, para ir lá e julgar e acabar com o cara. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. A gente tem que resgatar as pessoas em nome de Jesus. E esse testemunho, né, essa testemunha que eles vão ser, é uma proteção para essa pessoa. Né, para que a pessoa que foi ofendida, né, não venha a detonar com ela, né, você não quis se arrepender, não quis, né, retratar, então agora você vai ver. Né? Não é isso. Né? Então, é o tempo todo a gente buscar isso, né? A gente tem que ter isso em mente, resgatar as pessoas, em nome de Jesus. Então, a gente não é um julgamento, mas avaliar as circunstâncias, determinar o que aconteceu, né? Sempre com o objetivo, né, da restauração e de preferência que essas pessoas sejam pessoas maduras na fé, né? Pessoas que tenham experiência para realmente tratar o assunto dessa forma, para confirmar o que está acontecendo, né? Com base no quê? Na palavra de Deus, né? Não no achismo. E o que acontece? Quando isso acontece, isso deixa de ser algo alinhado no pessoal, né? Se eu briguei com ele, ficou no pessoal. Mas se eu trago outras pessoas, né, que estão do lado de quem? De Jesus, né? Sempre lembrando isso, né? Vai tirar isso, e mesmo que o ofensor seja realmente o culpado, o que ele vai mostrar para ele? Que agora não é mais uma pessoa, mas são 3 pessoas, 4 pessoas que estão falando, ó, realmente, né, a Bíblia está aqui, né? Não é só mais uma coisa de um atrito de 2 pessoas, mas é uma comissão cuidando, né, de mostrar que houve o erro e ele precisa ser corrigido. Então isso tem que ser uma preocupação da igreja, e tem que ser, porque é uma preocupação de Deus. E aí, se o ofensor ele supera, né, porque nesse ponto, gente, é orgulho. Porque se a palavra está falando e você foi mostrado que está errado e a pessoa não quer uma correção, é o orgulho.
né? É a falta de renúncia. Eu estou certo, eu não vou mudar. E só para a gente, o cristão, né, eu falo assim, o cristão ele tem que amar a correção. Ele tem que amar a correção. Por que vocês estão aqui? Para ouvir a palavra de Deus e endireitar a vida de vocês, nos mínimos detalhes. É o que a gente precisa. Então a correção é algo que faz parte da vida do cristão. A gente está construindo isso individualmente, né, com o Espírito Santo, mas também aqui junto. É um processo fantástico. E é em amor. Aquelas conversas de megafone, vocês vão para o inferno. Né? Esquece. Jesus ficou ali na cruz, pendurado para todo mundo ver. Eu te amo. Amém. E estou aqui por ti. Mas se ele se recusar a ouvi-los, né, ele persiste no erro, aí tem que se contar para a igreja, né? E se ele se recusar a ouvir a igreja, né, trate-o como pagão ou publicano. Aqui a gente precisa esclarecer bem isso, né? É um ponto importante. A gente vai ver que o processo ele foi escalonando, né, da parte pessoal, 2 ou 3, né, depois com a igreja. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso são dias, semanas, meses, né, de um processo, né, de tratar a pessoa. Porque uma pessoa que chegou nesse ponto e está firme no problema, né, ela precisa ter calma, né, precisa ter, não é um negócio que vai ser arrancado dela de uma hora para outra. Então é um processo, e não só de conversa, mas de oração. De orar pela pessoa. A gente passa mais tempo orando pelo pecado do irmão, para que ele se livre. A gente orar, puxa vida, meu irmão, coloca esse problema na sua vida, né? Meu, o que eu estou fazendo? Eu tenho que orar pelo problema. Não ficar fofocando. É assim que a gente vai tratar. E a gente vai conversando e orando, né? E vai buscando uma solução. Porque a gente não pode ficar alheio ao pecado. Se a gente ama o nosso irmão, a gente vai atrás dele, a gente vai cuidar dele. Muito, né? Quem tem filho, o filho erra, você faz o quê? Então, parece que o orgulho não permite, né, a renúncia não permite a restauração da pessoa. E aí o que acontece? Quando chega a esse ponto, parece que a pessoa realmente não está em Cristo. Ela pode ter aceitado a Cristo, ela pode ter vivido na comunhão dos irmãos, mas aquele pecado agarrou. É algo muito sério. E, né, como diz o Saião, né, o pecado, às vezes ele vem e parece um gatinho. Gatinho. Só que o pecado ele vai crescendo, crescendo, até virar um tigre, ó, na sua jugular, ser inferno. Separação de Deus. E isso mostra pra gente, né, que a gente precisa fazer algo que eu acho que é a coisa mais linda que tem. Restaurar vidas. É ver uma pessoa aceitando a Cristo e mudando a sua forma de viver, sendo transformada e deixando o velho homem para trás. É a luta da igreja. Não é verdade? É a nossa luta. Porque o que acontece? A gente está no mundo,
A gente não é do mundo, a gente está no mundo. Então é a nossa luta. É levar as pessoas para Cristo. E na prática é da mesma forma que Jesus age, né? Como que Jesus age? Ele ama o pecador e odeia o pecado. E assim que tem que ser. A gente tem que amar as pessoas. E quando a gente vive isso, né? A gente busca tirar as pessoas. A gente não está só tirando a pessoa de uma situação insalubre, mas a gente está tirando a pessoa de uma vida espiritual, né, degenerada, sem fim. Então a gente impacta as vidas espirituais. E a gente vai ver isso no verso adiante, no 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, de forma simples, quando a gente se arrepende, aqui, quando há arrependimento, né, o que a gente fez aqui na terra está ligado no céu. O nosso arrependimento, né, ele não é só físico, né, emocional, né, ele também é espiritual. Mas se eu não aceito arrependimento, né, eu desligo isso da minha vida espiritual. O arrependimento desligado será. E como que isso funciona? Então, quando a comunidade ela se junta, né, e espiritualmente a gente discerne, né, e aplica esse discernimento que a gente está tendo, o que acontece? A autoridade do céu nos protege, nos resguarda, né, e nos apoia, nos suporta na nossa vida. Porque não é só um homem falando, mas é Deus. E isso é o que a gente cria, esse ligar e desligar, né, é uma conexão que a gente cria, né? E a gente faz essa conexão como? Através da humildade. Né? O homem que é humilde, né, ele está permitindo a correção, ele aceita a correção, ele vai ligar, ele vai se conectar com Deus, vai ser ligado no céu. E Deus, Ele é o Senhor dessa ação na igreja. Não é uma coisa que a gente faz, é Ele que faz. Todo o processo, né, que a gente está falando é de autoria de Deus, não é a gente vai seguir a instrução dele e Ele vai agir. Ele que vai trazer as pessoas para serem restauradas, a disciplinar as pessoas que estão em rebeldia e orgulho. É um processo difícil, mas visa reconciliação, visa a gente ser reconectado com o céu. Então é fundamental, né, que a gente esteja com a mente, né, dessa forma. Porque isso é o que está no coração do nosso Deus, é o que Ele quer para nós, é a vontade dEle. Né? Como Ele fala no Pai Nosso? Assim seja feita, assim, na terra e no céu. O que é feito aqui, feito lá. A gente está junto. Então é uma responsabilidade nossa a gente cuidar do irmão, a gente amar o irmão, a gente resgatar. E se vocês lerem essa passagem, o que vem antes? A ovelha perdida. E o que vem depois dessa passagem é quando Pedro pergunta sobre perdoar. Lembra? A gente estudou 70 vezes 7. Então essa passagem é o recheio do sanduíche, né, dessas duas passagens aí. E por quê? Não é afastar
o ofensor por ódio. A gente tem que trazer as pessoas, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que ir atrás das pessoas. Aí quando ele falou ali que a gente vai tratar essa pessoa como pagão e como publicano, quer dizer o quê? Que você não pode esperar daquela pessoa o cristianismo, a não ser que ela seja transformada, concorda? Então você não pode tratar ela mais como cristã, mas você não vai abandonar ela. Jesus abandonou os publicanos e os pecadores? Não. Mas o que acontece, o cristão aqui, que caiu no pecado, ele perde a funcionalidade dele. Por que você vai falar para a igreja? Né? Porque a igreja precisa saber que aquela parte do corpo não funciona mais do jeito que se esperava. Não vai dar o resultado que se esperava. Então, é importante a comunidade saber nesse ponto e entender que a gente não pode esperar, né, dessa pessoa, a não ser que ela venha a ser transformada. Enquanto isso, a igreja vai orando, né, vai buscando, né, um irmão vai ali, conversa e busca para tentar resolver e trazer essa pessoa de volta. É a nossa tarefa. E ele fala assim, no 19: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, e que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui, uma palavra-chave para a gente tratar aqui é concordarem e pedirem. Quando ele está falando em concordar, essa unidade, ela vai estar concordando sobre o assunto. E o termo grego aqui usado, ele é usado também para a área musical, né? Então, como se fosse uma sinfonia. E como que é uma sinfonia? Uma sinfonia são várias pessoas diferentes, tocando instrumentos diferentes, né, com notas ou construções, né, de frases musicais diferentes umas das outras, mas que juntas tocam a música. A gente viu aqui, né, os irmãos tocando. O corpo de Cristo é assim. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo faz a mesma coisa. Mas quando a gente está junto e concorda no que precisa ser feito, né, vai sair música do céu. E por que vai sair música do céu? Porque a gente não está pedindo para nós, a gente está pedindo para Ele. E quando o que é pedir? É a gente orar. Então, quando a gente ora para Deus pelo problema que está acontecendo, Jesus coloca aí: será feito. Deus quer ver a nossa unidade. Ele quer fazer parte da nossa unidade. Quando a gente é vencedor no processo de construir essa unidade, mesmo, né, com o problema, né, a gente está buscando um problema, a gente não está vivendo, né, no paraíso, a gente está buscando resolver o problema que é a vida do irmão que está perdido, que precisa ser resgatado. Né, se a gente orar uns pelos outros, né, para todo mundo ter carro novo, não vai funcionar, né? A gente concorda que todo mundo precisa de carro aqui. Não é isso. A gente precisa fazer o que importa para Deus. Isso, a gente precisa estar afinado. A gente precisa estar em sintonia. O que a gente precisa? Resgatar as pessoas. Resgatar os perdidos. Então, isso tudo é confirmação do céu para a igreja.
E aí quando a gente vive isso, quando ele executa isso, Deus é glorificado. Ele é soberano. Ele que cria essa harmonia musical na nossa vida. Por isso que a igreja precisa de disciplina, oração, para viver em união. E ele fala que se onde onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Então é ali o poder de Deus presente. Não são as partes que têm poder, né? Mas a unidade em Jesus Cristo que tem esse poder e tem esse propósito, né? Que a gente possa estar em concordância e que a gente possa estar em harmonia. Amém? Amém. Eu quero que os irmãos fechem os olhos para a gente orar. Senhor Deus, nos dê força e capacita cada um de nós e os que estão aqui ouvindo a mensagem pela internet a lidar com o pecado do irmão. Senhor, primeiro nos encha com o teu amor, com a tua sabedoria, que a ofensa não fale mais alto aos nossos corações, que o desejo fraterno de restaurar a unidade do corpo de Cristo, no amor e na graça mostrados lá na cruz, que julgamento e condenação nunca façam parte da nossa vida cristã. Pai, te peço que, se porventura algo assim seja necessário em nosso meio, que a gente tenha a lembrança de que todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória do Pai, mas que pela tua obra, pelo teu Filho Jesus na cruz, nosso Salvador, fomos reconciliados e desfrutamos da tua filiação. E por isso, como irmãos, que filhos somos, não é verdade? Nos usa com esse mesmo amor, com o mesmo poder e a graça, para que nenhum se perca. Pai, também te peço proteção, tua proteção para todos nós que estamos ouvindo, nos livra do mal. Peço também que, como o fogo que arde, arda os nossos corações pela tua palavra. Amém. Tua santa palavra, que não só nos instrui, mas também nos enche de fé, nos fortalece, nos dá direcionamento no Espírito, de forma a evitar o pecado, a correr do pecado. Instrução, discernimento, proteção, é o que precisamos, Senhor. Também nos ajuda, Senhor, se viermos a cair e não formos capazes de nos alinhar sozinhos, que o Senhor envie homens teus, como um dia o Senhor enviou o profeta Natã para falar com Davi, que tinha pecado adulterando com Betseba, levando Urias à morte na batalha. Que venhamos a nos arrepender de forma consistente e que o orgulho não nos afaste da tua graça, sobretudo nos ajuda a desenvolver um espírito pronto a ser corrigido de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus.